Boa noite. A apresentação é referente ao modelo de vibração em um motor por indução trifásico. O grupo é Sheldon Andrade, Felipe Maciel, João Pedro Carneiro e João Pereira. Hoje eu estaria fazendo a introdução sobre um pouco do motor que será implementado no console. O motor de indução é um tipo de motor elétrico que funciona a partir de dois campos magnéticos rotatórios. Esse motor é muito utilizado em ambientes que possuem atividades industriais, bastante comum. O motor de indução trifásico, ele possui a estrutura e um funcionamento muito simples. Seu sistema é formado por um rotor, que é a parte imóvel do motor, um estator, que é a parte fixa. Esses dois operam de forma sincronizada e ele também vai possuir um invólucro para proteger o sistema. Entre o rotor e o estator tem um espaço que é conhecido pelo nome entreferro. As duas estruturas são formadas por finas chapas de aço magnético em forma de anel, que possui como objetivo reduzir as perdas do campo magnético. Então, aqui na imagem a gente consegue ver o que é rotor, o que é estator, entreferro está no bearing, e a gente tem o housing, que seria o invólucro, a proteção do motor e do seu sistema. A função do estator é conduzir a energia e transformá-la em elétrica. A peça se mantém fixa à carcaça do motor, enquanto que o rotor é um sistema que gira em torno do seu próprio eixo. Como consequência, a movimentação da rotação gera a energia. O rotor e o estator, ele possuem estruturas montadas a partir de um eixo em comum, no qual passa um enrolamento trifásico, permitindo a passagem do fluxo magnético, que consequentemente forma três circuitos simétricos interligados. A consequência desses sistemas é uma interligação em forma de triângulo ou de estrela, conseguimos imaginar, sendo popularmente conhecido como trifásico. O motor trifásico pode ser tanto assíncrono quanto síncrono. Os motores assíncronos são fabricados em diferentes potências e velocidades para atender os padrões de tensão de rede elétrica. Então, a gente consegue encontrar aí pelo mercado modelos que funcionam 220, 380, 440 ou até 760 volts. Esse modelo é muito utilizado nas indústrias, ele possui uma vantagem com relação ao custo de fabricação e manutenção desses motores. E como o ambiente industrial possui materiais sensíveis, é muito interessante que esse tipo de ferramenta seja fácil de ser manuseada. Entretanto, os motores, esse exemplo que eu dei foi o exemplo de um motor trifásico, que são os mais comuns. A gente também possui exemplo de um motor monofásico, ele já vai necessitar de um auxílio na partida. Motores trifásicos é uma máquina que promove a transformação de energia elétrica em energia mecânica. Essa carga é responsável por movimentar o motor. Falando agora sobre alguns tipos, eu vou falar agora sobre o motor síncrono trifásico. Eu falei antes, os motores trifásicos podem ser divididos em síncrono e assíncrono. Falando sobre os síncronos, o motor síncrono é um tipo de motor de corrente alternada, onde a velocidade de rotação ou velocidade de sincronismo é constante e está sincronizada com a frequência da tensão elétrica a qual está conectado e o número de pares de polos do motor. Como assim? Vamos lá. Eles normalmente são motores trifásicos, mas você também consegue encontrar motores que utilizam tensão monofásica, que seria mais para aplicações residenciais. Esse exemplo da foto que eu estou mostrando é um motor do tipo Rowan. A mesma máquina elétrica que funciona como motor síncrono também pode ser utilizada como gerador elétrico. Nesse caso, ela é chamada de alternador. A maioria dos geradores elétricos é de fato desse tipo, motor síncrono trifásico. Os motores síncronos são usados em máquinas grandes que possuem uma carga variável e requerem velocidade constante do rotor. A exemplo, os alternadores que conhecemos dentro dos automóveis, eles precisam ter essa característica,
para manter o bom funcionamento do circuito elétrico geral do carro. Falando um pouco agora sobre motor assíncrono trifásicos, esse eu daria um pouco mais de detalhes, porque é o foco da construção do modelo que irá para o console. O motor assíncrono, ele é um motor elétrico alimentado por uma corrente alternada, em que a velocidade de rotação do rotor é diferente daquela do campo magnético do estator. Esse tipo de motor também é conhecido como motor de indução. O motor de indução é composto por um rotor e um estator, como já foi dito antes, no qual estão localizadas as bobinas indutoras. As bobinas indutoras são trifásicas e estão 120 graus defasadas entre si. Isso é só uma característica de construção. O motor assíncrono é baseado nas correntes induzidas no rotor a partir do campo magnético do estator. É por isso que ela é chamada de máquina de indução. Para induzir uma corrente elétrica nesse rotor, é necessário que o rotor esteja submetido a uma variação de fluxo magnético gerado pelo estator na frequência de alimentação, ou sincronismo. Consequentemente, o rotor se desmagnetiza ao atingir esse sincronismo, uma vez que não percebe mais a variação do fluxo magnético. Por esse motivo, o rotor ele vai girar em uma velocidade diferente do campo do estator e, portanto, gira de forma assíncrona. A esse fenômeno foi dado o termo de escorregamento. Então, escorregamento ou deslizamento influencia a frequência da força eletromotriz induzida no rotor. Ela vai ser a diferença entre a velocidade real do campo girante e a velocidade do motor, que é mostrada por um valor em porcentagem. Então, escorregamento ou deslizamento é a medida matemática para dizer a diferença de velocidade entre o campo girante, o campo magnético girante que vai estar no estator, e a velocidade de fato do rotor. Entre os motores assíncronos trifásicos, a gente tem mais outras duas subdivisões, que é com relação a como a estrutura da bobina ela é construída dentro do motor. Então, a gente tem esse primeiro tipo, que é um rotor do tipo bobinado, o motor de anéis. E como é que ele se estrutura? Ele contém um núcleo ferromagnético cilíndrico, que é composto de lâminas e superfícies cheias de ranhuras, ou ranhuradas, onde fica o enrolamento trifásico. As bobinas que compõem o enrolamento possuem terminações que são ligadas a 3 anéis coletores solidários ao eixo do rotor. É capaz de realizar partidas suaves e consegue diminuir picos de corrente de partida. As resistências variáveis desse tipo de rotor possibilitam seu controle de corrente e de velocidade. O alcance da velocidade normal, os enrolamentos, alcançando a velocidade normal, os enrolamentos são circuitados, quando ele alcança a sua velocidade normal. Isso resulta em um motor com partida alta e corrente de partida reduzida. Falando agora sobre o outro tipo, a gente tem o rotor tipo curto-circuitado ou tipo gaiola de esquilo. Esse rotor ele possui barras condutoras em torno do seu conjunto de chapas. As barras são curto-circuitadas por anéis metálicos localizados nas extremidades do rotor. Aqui está o rotor com o seu tipo gaiola de esquilo. Elas não precisam, essas placas, essas lâminas metálicas, elas não precisam de isolamento, porque as tensões induzidas nelas são muito pequenas. Então, elas não precisam de isolamento nenhum. Por curiosidade, o nome gaiola de esquilo é dado, ela recebe esse nome porque as barras e os anéis formam uma parte única conectada ao pacote magnético. Então, fica semelhante a uma gaiola. Dá para reparar que, de fato, é um pouco semelhante a uma gaiola. Por fim, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos reais de aplicações de motores de indução trifásicos assíncronos. A gente tem um torno industrial aí, uma fresa e uma esteira industrial. Vale destacar que é muito importante esse tipo de motor para a indústria pela fácil manutenção deles, pela fácil troca.
encontrar mão de obra especializada para mexer nesse tipo de motor também é muito fácil. É isso. Bom, então, entrando mais na física envolvida nos motores de indução, a gente vai aprofundar alguns conceitos que João Pedro falou e ver outros que também não foram vistos ainda. A começar, então, a gente vai começar pela obtenção do conjugado induzido no motor de indução. Aqui na imagem, o que a gente vai ver é um motor de indução de rotor do tipo gaiola de esquilo, onde um conjunto trifásico de tensões ele é aplicado ao estator e gera um conjunto trifásico de correntes circulando nele. Essas correntes elas vão produzir um campo magnético BS, que é o campo do estator, e ele gira em sentido anti-horário com velocidade de rotação dada aqui pela equação de 120 FSE sobre P, onde FSE é a frequência aplicada ao estator em Hertz e P o número de poles da máquina. Esse campo magnético do estator ele vai induzir uma tensão nas barras do rotor e essa tensão ela vai produzir um fluxo de corrente atrasado em relação à tensão por causa da indutância do rotor. Então, a corrente do rotor ela vai produzir um outro campo magnético, o BR, e esse campo BR ele vai estar atrasado em 90 graus em relação a essa própria corrente que gerou ele. Então, esse campo, o que vai acontecer? Ele vai interagir com o campo resultante e assim vai produzir o conjugado no motor, que é dado por essa equação aqui, o conjugado induzido vai ser a constante K vezes o campo B no rotor, vezes o produto vetorial com o campo B no estator, onde K é uma constante que depende da construção da máquina. Essa parte de conjugado induzido, ela está muito interligada com o projeto do console que a gente vai analisar, porque é justamente a junção do torque eletromagnético com a velocidade do rotor e o desalinhamento entre o estator e o rotor que vai causar a resultante das forças eletromagnéticas que elas sejam não nulas, que elas oscilem e façam o motor vibrar, que é justamente o que vai ser analisado no projeto. Vou falar também sobre o conceito de escorregamento do rotor. Vou falar sobre isso mais para que mais na frente eu consiga falar melhor da frequência elétrica no rotor, porque esse tema da frequência ele vai ser um tema importante para a simulação do console. Esse termo escorregamento ele vai significar movimento relativo. Nesse caso, o movimento relativo aqui vai ser do rotor e dos campos magnéticos, onde aqui a gente vai ter a velocidade de escorregamento, que é a diferença entre velocidade síncrona e velocidade do rotor. E vamos ter também o escorregamento em si, que vai ser a velocidade relativa expressa em uma base percentual. E isso pode ser escrito tanto em função da velocidade síncrona e do rotor, como está aqui, quanto poderia ser escrito também em termos da velocidade angular. Com isso, a gente também consegue estabelecer uma relação entre velocidade mecânica do eixo do rotor com a velocidade síncrona e o escorregamento, onde a velocidade a velocidade mecânica ela vai ser 1 menos o escorregamento vezes a velocidade síncrona, ou seja, a mesma coisa que esse exemplo de escorregamento também poderia ser escrito, como está aqui, na forma em termos da velocidade angular. Agora sim, falando da frequência elétrica no rotor, justamente porque essa é uma das análises feitas na simulação do projeto do console. O estator ele vai induzir uma tensão no rotor, mas a frequência dos dois, do estator e do rotor, ela não é necessariamente a mesma, como, por exemplo, é o caso de um transformador. Então, o que a gente vai conseguir estabelecer aqui
é uma relação entre o escorregamento do motor, a frequência do rotor e a frequência FSE, a frequência aplicada ao estator, onde a frequência do rotor vai ser o escorregamento vezes a frequência do estator. Uma das análises feitas no modelo do console é do espectro da frequência das forças eletromagnéticas, onde o que se observa lá é que a frequência no rotor do modelo é de 120 Hz. E esse 120 Hz é justamente o dobro da frequência elétrica no estator para o modelo lá. Aqui é só uma outra forma de, substituindo aqui a equação do escorregamento, para outra forma de visualizar a equação dessa relação. Existem várias outras características físicas de um motor de indução, como seria o caso da análise do circuito equivalente, de perdas, de mecanismo de partida, de controle de velocidade. Mas eu acredito que o mais importante para analisar a modelagem de vibração do modelo de motor de indução que a gente vai ver no console é justamente os conceitos de torque, de conjugado, de frequência e, sobretudo, entender o funcionamento geral, que é o seguinte: um motor de indução, ele, por exemplo, ele nunca opera exatamente na velocidade síncrona dele. Então, sempre vai haver deve haver um movimento relativo para que uma tensão seja induzida no circuito de campo do motor de indução, e a tensão do rotor, induzida por esse movimento relativo entre o rotor e o campo magnético do estator, ela vai produzir uma corrente no rotor, e é essa corrente que vai interagir com o campo magnético do estator para produzir o conjugado induzido no motor. Olhando agora do ponto de vista de métodos finitos e da simulação em si, a gente vai levar quatro propriedades em consideração para fazer essa análise, que são elas: propriedades do material, geração de malha, solução e pós-processamento. E o que a gente vai observar, o que a gente vai ver no modelo, é que a construção dele ela é dividida em duas. Uma que vai levar em conta a parte eletromagnética, a simulação eletromagnética, e essa parte ela é feita em 2D, usando a interface de Rotate Machinery do console, de forma a conseguir analisar os campos eletromagnéticos, enquanto que a outra parte, a parte de simulação dinâmica, ela usa a interface 3D de Multi-Body Dynamics do console para simular o movimento do motor e a vibração da carcaça dele. No modelo do exemplo, o rotor e o estator eles são ligeiramente desalinhados. Por que isso? A intenção aí é causar um pequeno gap de ar entre eles, e como resultado disso, isso causaria vibrações ao motor, e são essas vibrações que vão ser analisadas. E também, para a parte eletromagnética, são feitas algumas simplificações do modelo. São feitas 3 considerações para fazer essas simplificações. O estator ele é considerado laminado com condutividade zero, o rotor como sendo de aço por dentro e de alumínio por fora, e que esse gap de ar formado entre eles ele é assimétrico. Do ponto de vista, então, de propriedades do material, nós temos aqui que, nesse modelo de Multi-Body Dynamics, né, o estator, o rotor e o eixo eles são considerados rígidos. O rotor ele é montado rigidamente no eixo. Os rolamentos eles são modelados por articulações elásticas entre o rotor e a carcaça. Os mancais eles vão ser responsáveis por sustentar o rotor e, por sua vez, também transmitir as forças para a carcaça. Assume-se que a carcaça ela é elástica e feita de aço estrutural. Essa carcaça ela vai ser apoiada na fundação usando juntas elásticas fixas. E quando tiver outras peças que sejam consideradas com rigidez estrutural mais altas,
elas são modeladas como elementos rígidos usando o modelo de material Rigid Domain. As peças restantes elas são consideradas flexíveis e são modeladas usando material elástico linear. É considerado também que a geometria 2D do motor de indução é a seção transversal da geometria 3D e o comprimento da geometria 2D na direção de fora do plano dessa interface Rotating Machinery, ele é definido para o comprimento do rotor na geometria 3D. Passando aqui para a parte de geração de malha, a parte de discretização, a decisão que foi tomada é que, para a parte magnética, né, a discretização escolhida foi a discretização escolhida da lista de possíveis potenciais vetoriais magnéticos foi a opção linear. Do ponto de vista de solução, para tornar a computação mais rápida, função de forma, o formato linear das funções ele é usado em vez do padrão, que é o padrão quadrático, para esse potencial vetorial magnético. Do ponto de vista de pré-processamento, que são gráficos, tratamentos e, enfim, forma de visualização de resultados, foram criadas animações para visualizar a variação de densidade de fluxo magnético e a distribuição de tensão em diferentes partes do motor ao longo do tempo. Dando continuidade aqui, pessoal, meu nome é Sheldon, tá? Eu vou estar explicando um pouquinho mais dessa parte da simulação, a parte do console em si, onde a gente vai poder modelar a ideia do motor, tá? Então, para a simulação em si, a gente vai ter que levar alguns pontos em consideração, tá? A gente vai pegar toda essa ideia do motor e vai dividir ela em dois tipos, tá? Primeiro, a gente tem que levar em consideração dois tipos, não, melhor dizendo, duas visualizações, tá? Antes de tudo, é interessante a gente saber o seguinte, que na hora da modelagem, a gente modelou com a parte física, ou seja, palpável, seja ela de ferro ou de alumínio, todo o motor, exceto a parte dos rolamentos e a fundação, até porque não ia interferir em muita coisa aqui na figura em si, na simulação, tá? Nesse caso a gente colocou ele como um material ar, ou seja, que não vai ter uma massa, tá? E aí, nesse exemplo, o rotator e o estator, eles vão estar um pouquinho desalinhados. E aí esse desalinhamento faz com que surja um gapzinho entre eles. E aí esse gap é justamente onde vai ter um pouco de ar. E aí justamente nesse ar, com o movimento do rotor, vai fazer com que surja a vibração, que é justamente o que a gente vai ver nas simulações, tá? E aí, para induzir com que essa corrente de ar, a gente vai depender justamente da rotação do rotor e a questão do estator, né? Então, a interação entre os dois vai fazer com que o ar que está ali dentro, entre uma peça e outra, eles faça com que o motor comece a vibrar, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai dividir em dois tipos de estudo, tá? Um estudo, primeiramente, em 2D, que é uma seção transversal disso aqui. Então, a gente vai pegar como se fosse uma visualização daqui do meio, tá? A gente vai partir esse motor no meio e vai ter uma visualização direta dele. E a segunda visualização é justamente do motor total, tá? E aí, nessa visualização 2D, a gente vai poder ver a densidade em relação ao fluxo magnético, e na visualização 3D a gente vai conseguir visualizar justamente as áreas de alta tensão do motor, tá? Então a gente vai começar na parte de geometria, os parâmetros, e dando sequência à parte da solução, que é a adição dos materiais, os tipos de visualização, enfim, de uma forma geral. Então vamos para o console agora, tá? Dando continuidade aqui, tá, gente, no que foi visto lá no slide, a gente vai agora para o console em si, para elaborar a simulação. E assim,
como foi visto lá no slide, a gente vai construir com duas visualizações que envolvem a mesma geometria, o mesmo componente, ou seja, o mesmo motor, só que com duas visualizações diferentes. A visualização 2D, que é justamente uma secção desse motor, que faz com que a gente possa visualizar o espaço que tem entre o rotor e o estator, tá? E o gap de ar entre eles, que é justamente a interação entre o rotor e o estator, e o gap de ar entre os dois, por eles estarem desalinhados, que vai fazer com que o motor vibre, tá? Então a gente vai ter essa visualização inicial e uma visualização 3D do motor completo, tá? Então vou começar aqui modelando, inclusive, a primeira visualização, que é uma visualização 2D, tá? E aí, para selecionar, ó, um motor, uma máquina de rotação, ele já tá até mostrando aqui como usado recentemente, tá? Mas aí, ó, a gente pode vir aqui e selecionar Electromagnetics and Mechanics, e aqui, ó, dentre elas, a máquina de rotação, tá? Vou estar adicionando aqui. E aí, ó, vou vir para a parte do estudo, e aí eu quero fazer um estudo dependente do tempo, tá? Então vou estar adicionando. E assim, depois que isso aqui for adicionado lá no console, a gente vai poder visualizar algumas coisas específicas desse componente, tá? Então, tem a parte da geometria, das definições, os materiais utilizados, dentro da máquina rotativa, toda a parte elétrica, enfim. O mesh, que é justamente a visualização que a gente pode ter aqui a partir do console, tá? E tem algumas coisas globais. Dentre essas coisas globais, eu tenho os parâmetros e os materiais que podem ser utilizados, tá? Então, para a parte dos parâmetros, a própria documentação disponibiliza um TXT com todos os parâmetros para a gente utilizar, tá? Então, vou estar vindo aqui para adicionar, vou adicionar aqui o TXT com os parâmetros, tá? E aí, dentro desses parâmetros, tem a questão da frequência que vai ter esse motor, a questão do tamanho do rotor, o raio, enfim, toda a parte de parâmetros, tá? E aí, como eu falei para vocês, o primeiro componente vai estar aqui em 2D, tá? E aí eu posso adicionar um componente que é justamente em 3D. E aí, como eu falei para vocês, o primeiro componente vai ser a visualização 2D, que é a secção do rotor, do motor, e o componente 2D vai ser o motor em si, tá? Daqui para frente, gente, é bem seguir o passo a passo. E aí é interessante o seguinte, como a gente vai deixar esse vídeo público, não só para o pessoal que está pagando a cadeira de conversão eletromecânica de energia, eu vou deixar na descrição do vídeo também toda a parte da documentação, inclusive onde você pode baixar e instalar o console, os links, tudo bonitinho lá na descrição, tá, gente? Mas assim, se eu fosse seguir todo o passo a passo aqui, gravando a tela, esse vídeo, só a minha parte, daria com certeza mais de 40 minutos. Até porque são 30 páginas de passo a passo para a gente ter todo o componente, todo o motor em si, tá? Então, o que é que eu vou estar fazendo agora? Eu vou fazer um corte aqui no vídeo, vou seguir todo o passo a passo, e aí depois que já tiver todo o motor feito, todo o passo a passo seguido, eu vou voltar aqui e a gente vai analisar parte por parte dessa aqui. Quais foram os materiais globais, os parâmetros globais, para o primeiro componente, qual que foi a geometria utilizada, qual o material utilizado em cada parte da geometria, a mesma coisa para o segundo componente, a visão mesh de cada um deles. E além disso, aqui para a parte dos resultados, a gente vai elaborar algumas exportações que são vídeos, tá? Como se fosse aplicações em determinado tempo. Então a gente vai fazer, tem tudo isso no passo a passo, tá? Então vou estar fazendo corte no vídeo aqui e vou voltar quando tiver tudo pronto para a gente fazer, para a gente ter essa visualização geral depois que todo o passo a passo for seguido, tá? Dando continuidade aqui, gente, todos os passo a passos foram seguidos, tá? E aí a gente volta para aquela visualização inicial que a gente tinha, que eram as definições globais, e aí dentro das definições globais tem justamente os parâmetros que a gente carregou por aquele TXT, tá? Então tem basicamente tudo no padrão aqui, tá? E aí tem algumas questõezinhas, que é a questão das configurações, podemos dizer assim,
o que é que vai ter por padrão, tá? E aí a temperatura por padrão 293 Kelvin, isso aqui voltado para as bobinas ou para para as partes mais de ferro, podemos dizer assim, né? Mais sólidas. Já em relação ao ar, a gente tem aqui a questão da pressão, então vou ter aqui 1 atm, para a temperatura 293 Kelvin, do mesmo jeito, tudo padrãozinho aqui, tá? Então são essas as definições. Já os materiais a gente não define tanto aqui, tá? A gente vai definir para cada componente. Então vamos lá. Como eu havia dito para vocês, o primeiro componente ele vai ter a visualização em 2D. Então quando eu clico aqui no componente 1, vai ser uma secção daquele motor, tá? Então é como se eu tivesse pego esse motor aqui, ó, e partido ele bem no meio, pego na parte do estator, do rotor, tudo bonitinho, tá? E aí, para o componente 1, deixa eu abrir aqui, a gente tem justamente a parte das definições, e aí dentro das definições tem a parte das variáveis. Isso aqui a gente tá só seguindo passo a passo, tá? Então tem as fórmulas para a gente calcular justamente a parte matemática que foi vista no início da aula, tá? Então a gente está só transformando isso aqui para dentro. A questão das identidades, basicamente as definições em si da minha visualização, tá? Do meu componente. Para a parte geométrica, como eu falei para vocês, tudo isso aqui a gente vai seguir o passo a passo. Então aqui, ó, a parte do corte, como eu falei para vocês, a gente cortou a visualização do rotor. Então tem toda a parte de geometria em si, tá? E aqui, ó, para a parte dos materiais, é que começa a ficar um pouquinho mais interessante de a gente observar, tá? Então, ó, como eu havia dito para vocês, a gente fez tudo com a parte física, tá? Inclusive, isso é uma sugestão que o próprio passo a passo dá, mas o passo a passo ele também pode fazer com que você faça o motor todo sólido, tá? Então, nesse caso, a gente fez tudo sólido, exceto a parte dos rolamentos e da fundação, tá? Então, se a gente passar o mouse aqui sobre ela, ó, ele vai indicar aqui em cima o número 1. E aí, ó, se a gente for olhar aqui o tipo do material para o tipo de seleção, ó, do 1 ao 14 vai ser justamente feito de A, tá? Então, se eu passar aqui, ó, toda a parte da fundação, ela está sendo feita de A. Então, é interessante com que a gente possa comparar aqui, tá? Parte de alumínio vai ser justamente a parte central, tá? Então, se eu passar aqui o mouse, ó, toda essa parte aqui de alumínio, que é justamente a do rotor, tá? E aí o rotor, como ele é feito de alumínio, a gente colocou aqui o material em si. E aí, ó, tem a parte de ferro do rotor, então vai ser da 19 a 20, tá? Então vai ser a visualização, como que a gente pode dizer assim, da haste do rotor, tá? Então, essa parte é mais central, podemos dizer assim. E aí, ó, a parte do estator, que é justamente esse aqui de fora, ó, ela está considerada aqui tudo como se fosse um gapzinho, tá? E aqui, ó, a gente pode observar justamente a interação entre o rotor e o estator, a parte de A, tá? Então, se eu passar aqui o mouse sobre ela, ó, podem ver que aqui em cima sobe o número 17. Opa, aqui 17. E aí, se a gente for olhar na tabela, o 17 é justamente feito de A, tá? Então, com isso, a gente pode observar o gapzinho que vai ter entre o rotor e o estator, e é a partir daqui que vai surgir toda aquela parte da vibração, que é justamente o que a gente quer verificar nessa simulação, tá? Além disso, ó, tem a parte dos meshes, e aí vai ter a parte de onde que vai ficar rotando, tá? Nesse motor, que é justamente a parte do rotor, como o próprio nome diz. Além disso, tem mais a parte magnética em si do motor, então ele considera toda a parte central aqui como sendo a parte magnética, e a visão do mesh padrãozinha, tá? Então essa aqui é a visualização em 2D, que é justamente a secção do motor. E aí para o segundo componente vai ser justamente a visualização em 3D, tá? Inclusive ele ficou aqui como uma visualização de mesh. Eu vou clicar aqui só na parte da geometria para que a gente possa visualizar, tá? Então aqui é como se inclusive essa partezinha amarela é justamente a seção que a gente fez aqui, ó, na parte da geometria 1, tá? Então é como se a gente tivesse cortado aqui o motor no meio. Então, para o componente 2, a mesma coisa, tá? A parte das definições, então, a parte mais padrão, podemos dizer assim, não tem muito o que
fazer aqui nas definições, tá? É bem seguindo o passo a passo mesmo. Dentro da parte da geometria vai ter justamente o import que a gente tinha feito lá inicialmente, a parte da secção, então tá aqui o workplane, e aí a formação do motor completo, tá? Para a parte do material, a gente vai pegar toda a parte lá inicial aqui do material do primeiro componente, então toda aquela parte de ar, de alumínio, ele vai ficar aqui também incluído nesse segundo componente, tá? Só que para essa visualização é interessante que a gente veja aqui novamente o rotor com alumínio, tá? E toda a parte externa de ferro. Então aqui a gente fez justamente essa modelagem de tudo, tá? Infelizmente aqui, ó, quando a gente coloca o mouse é bem difícil, eu não sei se está dando para observar, ó. Opa, tá bem dificilzinho aqui, mas enfim, aqui vai ter justamente a parte do ar, tá? Então, da mesma visualização que a gente teve aqui do primeiro componente, ó, que era só passar o mouse aqui sobre ele, que a gente via que já era de ar, inclusive, ó, tá aqui. A gente também vai ter essa visualização aqui para o segundo componente, só que é um pouquinho mais difícil de a gente visualizar com o mouse, tá? Então, para a estrutura em si a gente usou ferro, e aí para a parte central foi utilizada alumínio para essa segunda modelagem, tá? Mesma coisa a parte da dinâmica em si, tá? Então, cada componentezinho, se a gente clicar aqui para abrir, então vai ter toda a parte dos joins, enfim, das junções. Então, tudo que é a parte de junções, podemos dizer assim, fica localizado nessa multibody. A visão mesh, mais uma vez, então tem toda a visualização aqui do mesh padrãozinho, tá? E aí para a parte do estudo, como foi visto, o estudo ele vai ser dependente do tempo, então tem toda a parte aqui do range, as configurações para o estudo, tá? E aí os resultados, que foi justamente o que a gente queria obter com essas modelagens, ó, nós tivemos alguns gráficos, tá? O próprio passo a passo ele sugere a construção de alguns gráficos desse. Como eu falei, todo passo a passo ele vai ficar disponível também na descrição. Mas assim, a gente vai só dar uma visualização aqui dos gráficos, tá? Primeiro, o gráfico do torque do rotor, a velocidade do rotor, a força eletromagnética que está sendo feita no rotor, tá? A frequência aqui da força eletromagnética, as forças em cada um das válvulas, podemos dizer assim, tá? Então, a questão da fundação também, a força que está sendo feita sobre a fundação. Então, nós tivemos alguns gráficos que é justamente esses gráficos que João Santos ele vai estar fazendo um estudo de cada um deles isolado. Eu não vou estar entrando nessa parte aqui, eu vou focar só na simulação em si, tá? E aí, por último, não menos importante, ó, a gente pode olhar justamente as animações, tá? Que é como se o rotor ele estivesse funcionando em si, o motor ele estivesse funcionando. E aí, para a primeira animação, a gente vai utilizar o primeiro componente, a visão da secção do motor. E aí, a partir disso, a gente pode visualizar justamente o fluxo da densidade na parte do rotor, tá? Então, eu posso estar dando play aqui, ó. E aí ele vai estar mostrando no intervalo de tempo como que isso aqui está agindo em cima do rotor, tá? Outro tipo de animação, essa outra animação aqui é justamente na carcaça, ou seja, toda a parte estrutural, tá? Onde que está sendo mais estressada, podemos dizer assim, tá? Então, também no intervalo de tempo, como a gente escolheu lá o tipo do estudo, tá? Ele vai mostrar aqui onde que está sendo mais estressado, onde está sendo mais pressionado, podemos dizer assim, tá? E para a terceira e última animação, a gente vai ver o motor em si em funcionamento, tá? Então, toda a parte do rotor, o gap, a vibração, tudo isso vai ficar disponível para visualização agora. Lembrando que essas animações elas são um pouquinho pesadas, então ele vai estar utilizando aqui até pode ser que aconteça aí para vocês também na hora dessa modelagem. Ele demora um pouquinho para carregar esses plays, tá? E aí, lá para João Santos aconteceu isso também, inclusive na hora que a gente foi botar para rodar lá no computador dele, ficou travando de um jeito que, tipo,
não conseguia funcionar. Então o que é que a gente fez? A gente utilizou 3 prints, tá? Um print do início, um no meio do tempo e um no final do tempo, tá? Então vamos só esperar aqui até encerrar o carregamento para a gente ver o funcionamento. E para a parte de simulação é isso, tá? Como eu falei para vocês, esse vídeo ele vai ficar público, ele não vai ficar só para a disciplina de conversão eletromecânica de energia. E assim, toda a questão do passo a passo, os dados, a documentação, eu vou deixar na descrição. E para essa parte de simulação, é mais a gente entender em si o que é o motor e a partir dele a gente seguindo passo a passo, entendendo o que está sendo feito ali. Então essa é a visão principal que a gente tem que ter durante a simulação, tá? Então, como está demorando aqui, eu vou fazer um cortezinho no vídeo e vou voltar quando o motor já estiver em funcionamento, tá? Essa animação ela estiver carregada. Voltando aqui, ó, a gente vai ver o funcionamento em si do motor, tá? Então, a visualização ela fica até um pouquinho prejudicada, tão pesado que fica a animação, tá? Então deixa eu botar aqui novamente para funcionar. Então ele vai mostrar a parte da estrutura que está passando por um estresse, o gapzinho aqui, ó, de ar, tá? Em relação ao estator e o rotor, que faz com que toda a estrutura vibre. E é justamente essa a ideia da nossa simulação, tá? A parte dos gráficos e do estudo, o que a gente pode tirar aqui, João Santos vai vir agora na sequência, dando um contexto geral para vocês, para o fechamento da aula, tá? Então é isso. Lembrando que o vídeo vai ficar público, então qualquer dúvida pode falar comigo. Vou deixar também o meu e-mail lá na descrição, para caso alguém queira tirar alguma dúvida sobre essa simulação ou sobre o motor. Olá, meu nome é João Vitor e irei mostrar agora os resultados que foram obtidos a partir do teste do motor de indução. Bom, temos aqui. Todos os resultados estão representados dentro do intervalo entre t igual a 0 segundos e 0,7 décimos. Por que isso? Porque a partir deste tempo específico, que é 0,7 décimos no caso, o comportamento do motor de indução não vai sofrer muitas alterações bruscas, ou seja, é um pouco irrelevante isso. É mais relevante pegar apenas os momentos em que ele inicia o processo de funcionamento até os 0,7 segundos. Temos aqui a densidade do fluxo magnético no rotor e estator de um motor de indução em diferentes momentos de tempo entre 0 segundos e 0,7. Motores de indução eles têm um rotor girando sempre a uma velocidade angular menor que o campo magnético girante, por conta do escorregamento. Neste primeiro, esse da esquerda, mostra os momentos iniciais do funcionamento. O do meu mostra o do momento que é 4 décimos, que é meio que a metade do caminho. E este último aqui mostra a situação da densidade do fluxo magnético no momento final, que é 0,7 segundos. E é o momento em que o rotor chega na sua velocidade de regime constante, deixando o fluxo o mais intenso possível, mas de certa forma estabilizado. Aqui nós temos uma demonstração gráfica de como se comporta a densidade do fluxo magnético do rotor nas direções do eixo e transversal. Podemos ver que as forças eletromagnéticas chegam à estabilidade a partir do momento de 0,5 segundos, pois a velocidade angular neste tempo começa a ficar constante. E podemos ver que a frequência dessas forças é de 120 Hz, ou seja, é o dobro da frequência elétrica do estator. Falando sobre o torque magnético, quando a velocidade do rotor é igual à frequência elétrica do estator, esse torque eletromagnético despenca para zero se não houver torque de carga no eixo. Isso. E o tempo que leva para que a velocidade do rotor se iguale à velocidade do estator vai depender da inércia do próprio rotor. Neste caso, o rotor leva 0,7 segundos para atingir uma velocidade de regime constante, como eu já tinha citado anteriormente. Passando para o próximo resultado, esta representação mostra a distribuição de von Mises
e o perfil da velocidade do rotor. Quanto mais vermelho, mais estresse sendo aplicado, e quanto mais roxo, é mais rápido o seu giro, sua velocidade, no caso. Temos aqui três instantes de tempo, entre 0 e 0,7 segundos. Uma que representa o início, a outra que representa o meio, e a outra que representa a situação de quando o rotor está numa velocidade de regime permanente, nos 0,7 segundos. E podemos observar que conforme o tempo vai passando, e a velocidade do rotor for aumentando, vão surgindo áreas de estresse, como nós podemos ver nessas áreas vermelhas. Podemos identificar essas áreas de maior estresse. Podemos identificar que essas áreas de estresse situam-se em áreas próximas ao rolamento e onde o rolamento e a fundação se conectam, como nós podemos ver ali. Partindo para a análise do estresse exterior, partindo da análise, no caso, vamos agora ver uma demonstração gráfica das forças que atuam nos rolamentos 1 e 2 e na fundação do motor. Podemos ver nessa imagem, temos essa imagem aí, para a gente ter uma ideia do que significa, do que são os rolamentos e o que é a fundação do motor. Como está em inglês, os rolamentos, no caso, é aquele bearing 1 e o bearing 2. E a fundação seria as foundations ali, que mantém o motor fixo. Nos rolamentos 1 e 2, essas forças estão sendo transmitidas para a fundação através de um invólucro elástico. Invólucro elástico, isso. E podemos ver que todos os componentes citados houve estresse partindo de todas as direções. É possível observar que houve menos estresse partindo da direção X, pelo fato de que essa direção é paralela ao rotor. E já para as outras direções houve um estresse muito maior, de certa forma um pouco semelhante entre elas. Ao analisar o gráfico gerado de frequência das forças eletromagnéticas, posso dizer que a frequência é de 120 Hz, sendo o dobro da frequência elétrica do estator, como eu já tinha dito anteriormente. Além disso, o espectro da frequência para a conexão carcaça-fundação mostra a contribuição de frequência que nele domina, que é de 60 Hz, e tendo alguns picos de 83 Hz ou algo parecido com isso, que é a primeira frequência natural do conjunto da carcaça do motor da indução. E por último, temos a demonstração do movimento orbital do rotor, que resulta na vibração do mesmo na direção transversal em relação ao estator. Isso acontece por causa das forças eletromagnéticas que estão atuando no rotor transversalmente e a rigidez limitada dos mancais que estão para sustentar as extremidades do rotor. As órbitas de um gráfico não são concêntricas por causa da inércia assimétrica na direção do eixo. E pode-se concluir que conforme o rotor vai girando cada vez mais rápido, vai se deslocando cada vez mais, vão ficando mais intensos os deslocamentos. É isso. Mas esse deslocamento podemos ver que seria imperceptível ao olho humano, pois consiste em um deslocamento de 0,002, 0,001 milímetros, ou seja, coisa de micrômetros mesmo.